Eu também sou um grande admirador da ideia do bilhete único e acho que nós devemos implantá-lo. Só que eu não tenho essa certeza de que não haverá subsídios. Em primeiro lugar, porque o primeiro passo para eu chegar a essa conclusão é o processo de licitação das novas linhas de ônibus, não é? Na verdade, essa licitação precisa ser feita e nós precisamos quebrar essa associação, esse conluio dos políticos com os donos de ônibus. Precisamos de criar uma licitação que seja do interesse de quem anda de ônibus e não do interesse de quem é o proprietário do ônibus. Nós temos que combinar esses interesses. Então, vai mudar um pouco pela licitação. Nós temos que incluir nessa licitação as vans, o transporte alternativo tem que ser integrado. Nós, para implantarmos o bilhete único, nós teremos que ter o equipamento de leitura do bilhete. Então, é necessário nós começarmos a pensar também na colocação do equipamento de leitura nos ônibus e também no transporte alternativo que quiser sobreviver nesse processo, porque o mercado pode dificultar aqueles que não tiverem dentro do sistema de bilhete único. Então, também tomei uma providência que me parece essencial no caminho do bilhete único. Já me comuniquei com o prefeito de Caxias, com o prefeito de Nova Iguaçu, mandei já um recado para a prefeita de São Gonçalo, para o prefeito de São João de Meriti, Sandro Matos, e quero ir para o prefeito também de Nilópolis, o Cecim. Eu quero reuni-los todos aqui, porque nós não resolvemos essa questão sem uma articulação metropolitana. É necessária uma articulação metropolitana também. Então, primeiro, tem que licitar, né? Tem que fazer articulação metropolitana, tem que equipar todos com um equipamento capaz de ler o bilhete único e tem que ver nesse projeto se vai haver ou não subsídio. Eu acho que algum tipo de subsídio haverá, mas mesmo com um pequeno subsídio, o que nós vamos fazer de bem para o Rio de Janeiro, tornar a força de trabalho do Rio de Janeiro mais competitiva. Porque hoje as pessoas têm vergonha de dizer onde moram, quando moram longe dos lugares de trabalho, porque o vale transporte é um vale desemprego. O patrão não quer contratar. Na verdade, o Brasil já faz um trabalho sobre turismo sexual. O Ministério do Turismo tem feito um trabalho no mundo inteiro. A minha perspectiva é de, dentro do turismo sexual, caracterizar muito claramente o problema de menores e adolescentes. Eu acho que nós devemos fazer uma associação, o poder público, uma associação, um envolvimento com as profissionais do sexo, porque elas podem realmente elas podem se tornar em excelentes aliadas no sentido de evitar que esse encontro de turistas estrangeiros com adolescentes e menores seja um problema para o Rio de Janeiro. Eu acho que isso é possível. Nós fizemos uma associação com elas e que deu muito certo no combate à AIDS, né? As prostitutas do Rio de Janeiro e do Brasil trabalharam tanto no combate à AIDS que no governo passado foram premiadas pelo presidente da República e pelo Bradesco. Elas foram um instrumento e eu acho, a minha política vai ser envolvê-las para que junto com elas a gente evite esse processo de contato de crianças e adolescentes. O legado é pequeno e as lacunas são muitas. Eu tinha uma esperança da recuperação daquelas lagoas, da Barra da Tijuca. Era tão importante recuperar aquilo, colocar a serviço do turismo, fazer ali a possibilidade de navegação, criar a ideia da Veneza carioca, e não saiu isso. Não saiu nem o saneamento elementar, não é? Então, eu acho que houve uma lacuna muito grande por parte da prefeitura. Eu acho que nós devemos concentrar os nossos esforços para realizar, sim, Olimpíadas. Mas a minha visão é de que esse equipamento, ele não deve ser construído para inglês ver. Esse equipamento tem que ser construído para que as pessoas usem, que os atletas usem, os atletas amadores usem. E quando eu vejo a China preparando a sua Olimpíada e realizando a sua Olimpíada, eles não têm uma preocupação pura e simplesmente de construir prédios. Eles têm uma preocupação de desenvolver o esporte no país, de estimular a prática esportiva geral no país. E nós precisamos disso no Rio de Janeiro.
A minha ideia é que antes dessas Olimpíadas, antes de tudo, é de criar no Rio de Janeiro certos centros de referência, o Rio de Janeiro como referência do esporte aquático. Os professores de natação, os professores de waterpolo, os professores de surf, estão todos aí prontos para trabalhar. O Rio de Janeiro tem inúmeras piscinas vazias e milhares de crianças sem contato com a água. A prefeitura tem que juntar isso, como já fazemos no Flamengo, a Patrícia Amorim faz no Flamengo, eu nado ao lado dos meninos da Rocinha, que eles vêm sexta e quinta-feira. Então tem 2 raias no Flamengo que são usadas para que os meninos... E quantas raias, quantas piscinas vazias nós não temos? Então temos que mudar esse espírito de pensar numa Olimpíada apenas construindo. Construir é importante, os chineses fizeram isso muito bem, mas nós temos também que estimular a prática do esporte no Brasil, porque isso é o mais importante.